Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Francis Loyola. Hoje eu vim aqui ensinar você a uma receita maravilhosa, super fácil de fazer, mas que muitas pessoas tentam fazer e acaba não dando resultado, acaba não dando certo. Hoje eu vou ensinar passo a passo com 2 tipos de farinha para você fazer e ficar saborosa sem você gastar muito. É o macarrão, exatamente. O macarrão todos sabem que é feito de farinha de amêndoas, mas só que farinha de amêndoas custa um precinho bem salgadinho. Então eu vou ensinar você a fazer com 2 tipos de farinha mais barata que fica tão saborosa quanto a farinha de amêndoas. Então bora lá aprender a receita, mas antes eu vou pedir um grande favor. Se você ainda não for inscrito, aproveita e se inscreva, deixe o seu like e aproveita e compartilhe com todos os seus amigos que gostariam de aprender essa receita também. Ah, não esqueça de acionar o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que eu vier postar. E olha que eu estou preparando cada vídeo, cada receita maravilhosa para você, que você vai amar. Então, bora parar de enrolação e bora lá aprender logo essa receitinha maravilhosa. Então, vamos começar a nossa receita. Aqui tem os produtos que eu já deixei tudo separado que nós vamos precisar. Então, vamos lá. Aqui tem 100 gramas de claro de ovo. Aqui tem 140 gramas de açúcar refinado. Aqui tem 125 gramas de farinha de amendoim. Aqui tem 120 gramas de farinha de castanha do caju. E aqui tem 120 gramas de açúcar impalpável. Vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui minhas claras. Colocar aqui. Colocar o açúcar. Vou mexer bem primeiro. Antes de ligar o fogo, vou mexer bem. Pode ser feito em banho-maria também, que eu vou direto aqui. Mas se você não tem muita prática de fazer esse perigo de queimar aqui essa calda aqui, né, essa clara, você coloca em banho-maria para ter certeza que não vai poder queimar. Não tá ligado o fogo ainda, eu vou começar já quando ligar. Você vai ter que mexer até atingir 50 graus. No caso, como eu vou usar sem o termômetro, então vai ser no olhômetro mesmo, vou ensinar um jeitinho aqui, uma técnica que é infalível, que dá certo, mas você tem que prestar bem atenção. Agora eu vou ligar o fogo. Colocar a temperatura de 100 graus. Vou ficar mexendo aqui, tomando cuidado para não queimar a minha calda aqui. Aí você vai passar entre os dedos, vai fazer isso aqui, ó, entre os dedos. E você não vai sentir gruminho nenhum de açúcar. Pronto, tá? Já atingiu os 50 graus. Vai apagar e agora eu vou pegar a batedeira pra gente colocar na batedeira. Aqui, agora eu vou ligar a batedeira e começar a bater, até virar um merengue. Eu parei aqui de novo para vocês dar uma olhada. Tá começando a querer dar o ponto, ó. Mas tá super mole ainda, ele tem que ficar bem durinho, olha. Tá vendo? Tá começando a dar o ponto. E tá começando a montar, que a gente fala montar. Tá bem molinho ainda, ó. A gente vai continuar a bater. Está quase pronto. Falta só um pouquinho bater aqui, ó. Ponto de bico, ó. Ó, tem que ficar assim, ó. Ele fica durinho, ó. Aí se você for querer colorir, colocar a cor, é essa hora, agora tá na hora de colocar. Eu vou colocar um pouquinho de violeta aqui, ó. Corante em gel. Vou colocar algumas gotinhas e vou continuar dando uma batida.
Agora tá pronto. Eu quis essa cor bem clarinha mesmo. Se você quiser colocar uma cor mais escura, pode colocar. Ponto de pico, que fala. Agora nós vamos ali para outra mesa para a gente poder começar a fazer a macaronagem. Agora chegou o momento principal, que é fazer a macaronagem. Para adiantar, eu já passei na peneira e misturei aqui o açúcar impalpável, a farinha de amendoim e a farinha de castanha do caju. Já passei na peneira umas 2 vezes, você pode passar 3 vezes se quiser. Quanto mais vezes você passar, mais fininha fica. Agora vamos fazer a macaronagem. Aqui está, tá colorido já meu merengue francês. Com certeza vai ter alguém que vai fazer essa pergunta para mim. Ô Francis, pode fazer com merengue italiano? Pode você fazer com outros tipos de merengue. Eu gosto desse aqui porque ele dá mais estabilidade ao meu macaron. Então eu prefiro fazer esse, mas tem quem gosta de fazer com italiano também. Vou colocando aos poucos. E vou fazendo isso, ó. Vou envolvendo, tá? Vou envolvendo com a farinha. Vou envolvendo o merengue com a minha farinha. Em círculo. Delicadamente. Cada um ensina de um jeito, né? Uns pode falar que pode bater forte, misturar forte. Eu gosto de fazer assim que dá certo pra mim. Então, às vezes o que dá certo pra mim pode não dar pra você, pra outra pessoa. Mas pra mim é assim que dá certo. A única diferença da farinha de amêndoas, que a farinha de amêndoas é mais fina e mais clara. Essa aqui fica mais grosseira um pouco, mas fica saborosa também. Só você pode se atentar, a única coisa que você tem que se atentar, porque tem gente que tem alergia de amendoim. Então você tem que ficar esperto com isso. Se você for fazer para vender, quando a pessoa encomendar, você tem que perguntar para a pessoa se ela não tem alergia, se quem vai comer não tem alergia, porque se tiver, é mais fácil você fazer só com a farinha de caju. Não coloca amendoim, farinha de amendoim. Ou fazer com a farinha, né, de amêndoas mesmo. A farinha de amêndoas, aí você vai dobrar a farinha. O restinho. Dá a impressão que fala, nossa, mas é pouco merengue para muito farinha. Não, é assim para dar o ponto, tem que ser assim. Tá tudo certinho calculado a receita. Então não adianta você querer colocar menos farinha. Essa é a quantidade. Aí vai ficar nesse ponto aqui, ó. Esse aqui é o ponto de fita que fala, ó. Ele começa a cair, ó. Demora para cair um pouco. Ó, aí tá bom. Agora a gente vai colocar aqui pra gente poder ele é durinho para poder mexer, viu? Não vai achar que perdeu o ponto, que não. Ele é durinho mesmo, tem que ir mexendo até ele ficar um pouco mais mole, para dar esse ponto aqui que eu falei, ó. Você vai pegar e vai derrubar, ó. Entendeu? Não pode deixar muito mole, mas também não pode deixar duro. Aí você vai mexendo até chegar essa consistência aqui, essa consistência que é o correto. Ó, vai ficar bem lento. Eu vou postar um pouquinho do lado aqui, coloquei no bico de confeitar, pra ficar mais fácil. Vou pegar minha forma aqui pra gente fazer. Vou pegar minha assadeira aqui e vamos fazer, modelar aqui. Eu tô com o bico Perlé 1A, tá? O Perlé 1A, vou ver se dá pra vocês verem. Dá, né? Já fazendo as bolinhas. Eu tô usando aqui a assadeira. Tô usando esse papel aqui, papel fibra de vidro que chama. Não dá pra fazer papel manteiga, tá? O papel manteiga ele gruda. Eu gosto muito de usar esse aqui que é fibra de vidro, que eu uso pra tudo. Mas tapete de silicone super bom pra fazer também. Mas não tente fazer com papel manteiga que vocês vão perder.
Aí vocês vão fazer bolinha e puxando. Aí você faz o tamanho que você quiser. Deixa uma distância. Pode deixar uma distância assim. Vai girando. Não sei se tá bom, a luz parece que tá meio ruim a luz, né? Claro, não sei se tá bom pra vocês. Espero que esteja bom pra vocês verem direitinho. Vou colocar aqui, deixa eu ver se dá melhor pra vocês verem aqui, quer ver? Aqui, ó. Aí o tamanho, vocês que vão determinar o tamanho. Pode fazer menor, pode fazer maior. Tamanho, vocês que vão determinar. A farinha de amendoim é mais grossa, então fica um pouquinho mais grosseiro. Mas fica super saborosa. Agora o segredinho. Pegar, segura aqui o tapete para não andar o tapete, né? Vai virando, vai batendo. Aí vocês vão batendo até sumir aqueles biquinhos que formam aqui em cima. Eu já trouxe aqui pro forno, coloquei aqui, não liguei o forno ainda. Coloquei, ó, pra vocês verem, já tá bonitinho, ó. Ele fica bem com o amendoim, ó. Com as amêndoas, né, com farinha de amêndoas já não fica isso, ele fica mais fininho. Mas isso não quer dizer que não fique saboroso. Agora vai ser o truque, o pulo do gato que nós vamos dar. Vou fechar aqui. Vou ligar 60 graus por 10 minutos. Vou acender aqui. Temperatura. Então vamos baixar. Vou colocar 60 graus. Esse é o pulo do gato para vir dar certo o seu macarrão. Esse é o pulo do gato. Já vamos falar de forno normal. Esse aqui é o forno elétrico. Então vou colocar 60 graus. Por 20 minutos, por 10 minutos. Pronto, por 10 minutos. Mas para garantir que vai dar certo, não vou perder horário, vou pegar meu reloginho e vou colocar 10 minutos. E vou ficar aguardando, esperar os 10 minutinhos. Quando tocar, eu vou lá e vou aumentar, eu vou dar uma olhada no forno e vou aumentar. Então, recapitulando, eu levei para o meu forno 60 graus por 10 minutos. E para garantir que vai ser realmente 10 minutos que vai ficar ali 60 graus, eu coloquei aqui no meu timer por 10 minutos também, porque se ele falhar lá, ele vai tocar aqui, então eu não vou ter perigo de errar o horário.
Aí quando der os 10 minutos, eu vou ali aumentar o grau do meu forno para 110 graus e deixar por mais 20 minutos. E você fala, Francis, mas eu não tenho forno elétrico, meu forno é convencional, esse forno normal. Você vai colocar os 10 primeiros minutos também, com mais baixo que tiver seu forno, mais baixo que for o grau dele. Eu acho que o forno normal é 110 graus, né? Aí você vai fazer o que? Você vai deixar por 10 minutos, mas você vai colocar uma colher de pau ou qualquer outra coisa, deixando o forno meio aberto. Você tenta marcar um relógio, fica de olho ali, não sai de perto, fica de olho ali para não deixar queimar. E fica os 10 minutos. Aí você vai, depois de 10 minutos, você vai dar uma olhada como é que está e você vai aumentar o grau, aí você vai para 140 graus e deixa mais por 20 minutos. E depois você vai deixar esfriar, depois que você der os 20 minutos, você vai abrir o seu forno, vai tocar em cima, depois eu vou mostrar para vocês, vai tocar por cima da película. E se você vê que tá meio molhadinho ainda, você não vai apertar, porque se você apertar, mesmo estando seco, ele vai quebrar. Então você vai levemente, você vai tocar em cima da película e você vai ver, se tiver mais molinho, aí você deixa mais um pouquinho, mas fica ali, é coisa de segundos, você fica ali morando ali, olhando ali, paquerando seu forno ali, seus macarrões. Senão você vai queimar tudo, você vai perder tudo, vai ficar super duro. Vai dar pra comer, mas vai ficar super duro, tá? Vai ficar durinho, não vai ser aquele crocância, porque tem que ficar aquela película, o certo é ficar aquela película sequinha, crocante e por dentro meio úmido, meio molinho, tá bom? Se você quiser trocar pela farinha de amêndoa, eu errei no começo, eu falei pra vocês que era 300 gramas, não, é que me confundi com a minha cabeça aqui. É 125 gramas de farinha de amêndoa, farinha de amendoim, 125 gramas de farinha de castanha do caju. Mas se você for querer, não, eu não quero essa farinha, eu quero usar a farinha de amêndoa mesmo, você vai apenas pegar e colocar só farinha de amêndoa e colocar 250 gramas de farinha de amêndoa e vai proceder do mesmo jeito. A única diferença é que você faz a farinha de amêndoa, depois que você colocar na assadeira igual eu fiz, fazer ali, você vai deixar fora, deixar no forno, pode deixar até no forno, mas sem estar ligado. Você vai deixar alguns minutos, tipo 1 hora, 2 horas, alguns minutos, até você perceber que ele formou uma película em cima, uma casquinha. Aí depois que tiver essa casquinha, você vai olhar, aí você vai colocar, tipo, passou 1 hora, você vai passar o dedinho ali bem suave e vai sentir que formou uma películazinha. Aí, ok, aí você vai poder levar pro forno e fazer proceder do jeito que eu expliquei pra você. Agora, com a farinha de amendoim e com a farinha de caju, não tem necessidade de você fazer isso. Mas com a farinha de amêndoa, você tem que fazer isso, você tem que deixar. Às vezes depende da região, porque eu falo minutos, depende da região, que nem aqui na minha cidade, interior de São Paulo. Quando tá mais frio, ele fica 1, 2, até 3 horas para poder formar a película. Mas quando tá calor, meia hora, 20 minutos ele já forma a película. Já chegou a formar a película com 10, 15 minutos. Então vocês têm que ficar atento a isso. Com a farinha de amêndoa tem que esperar um pouco antes de levar para assar. Fazer esse mesmo procedimento, colocar ali, fazer, chacoalhar, bater dos vários lados, dos 4 lados, para poder espalhar um pouquinho, tirar aquele bico e esperar ali. Não precisa tampar, você pode deixar dentro do forno, onde você quiser. Esperar ali 1, 2 horas, esperar até formar a película, depois você levar para o forno, tá bom? Então é isso, vamos agora guardar os 10 minutos para poder eu pegar e mostrar para vocês, para poder a gente aumentar a temperatura, já que ele vai despertar. E você vai perguntar, Francis, por que você faz esse procedimento? Você deixa abaixo do seu forno, depois você aumenta. É para poder crescer o pezinho, tá? Se você colocar, deixar pré-aquecido o forno e colocar ele quente ali, ele já vai crescer rápido e não vai conseguir formar o pezinho. E se você colocar ele, mesmo ele desligar, colocar ele e ligar, colocar o forno alto, ele também não vai formar, porque ele vai crescer rápido e não vai formar o pezinho. E o que é bonito no macarrão é o pezinho que ele se forma. Então é isso, então a gente tem que colocar uma temperatura baixa para poder aquecer aos poucos, para depois formar o pezinho.
Então fica atento no forno convencional para você não errar sua mão. Espetou. Vamos lá agora aumentar. 20 minutos. Por 110 graus. Passou 110 graus, tá bom? Vou pegar aqui também de novo. Vou colocar 20 minutos e aguardar até apitar aqui para eu olhar de novo lá, para ver como é que está o meu macarrão. Meu forno acabou de apitar. Eu coloquei aqui também e vou esperar dar aqui também para eu poder desligar. Viu? Pitou aqui, pitou aqui. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou desligar aqui. Vou colocar a mão. Vou colocar aqui, se eu sentir que tá meio molinha ainda. Não vou tirar aqui, vou deixar aqui ele esfriar. Tá começando, olha, tá bem, fez uma película, então não posso ligar mais para poder esperar eles esfriar agora, porque se eu deixar mais tempo, ele vai queimar. E a gente não quer que queime, a gente quer que ele seque, tá? Ele é tipo um suspiro. O suspiro a gente não deixa, ele não é assar. O suspiro a gente deixa ele secar. E o macarrão é a mesma coisa. A gente seca ele, a gente não assa, né? E então ele começou a fazer essa casquinha, bora deixar ele aqui agora quietinho e esperar esfriar. Agora eu vou encerrar o vídeo aqui e no próximo vídeo eu vou ensinar como rechear ele e fazer uma pintura e colocar na embalagem bonitinho para vocês venderem no Natal aí, dar de presentear. E se depois aí eu vou falar sobre o recheio que eu vou colocar, é uma delícia. Aí se vocês quiserem depois, é só falar comigo, me pedir que eu vou pegar e ensinar você a fazer uma ganache. É uma ganache de farinha de uva. Então fique com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês.